Olha, a gente vai mergulhar aqui numa jornada para entender uma coisa fundamental. Qual a diferença entre simplesmente não ser racista e ser de verdade ativamente antirracista? É uma mudança de chave. Sabe aquela frase, eu não sou racista, eu tenho amigos negros? Pois é, quanta gente já não ouviu ou até já falou isso, né? Parece uma defesa inofensiva, mas na verdade ela mostra que tem um mal-entendido gigante sobre o que é o racismo de fato. E é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar agora. E aí a gente entra num paradoxo que é muito a cara do Brasil. Pensa só, uma pesquisa do Datafolha revelou que 90% dos brasileiros admitem que existe sim preconceito de cor. Mas 97% dizem que não são racistas. Ué, como assim? Como é que o racismo existe, tá em todo lugar, mas quase ninguém é racista? A resposta para esse enigma tá numa palavrinha: estrutura. O ponto-chave para entender isso é o seguinte: racismo não é só xingar alguém ou ter uma atitude ruim, sabe? Não é só uma coisa individual. O filósofo Silvio Almeida define isso de forma brilhante. Racismo é um sistema, é uma estrutura que organiza a nossa sociedade, que define quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem oportunidades, e isso de um jeito totalmente desigual. E olha, isso vem acontecendo desde muito, muito antes da gente nascer. O sistema não precisa da nossa intenção para funcionar. Ele simplesmente funciona. Ok, então para a gente entender bem como esse sistema funciona, a gente precisa olhar para o outro lado da moeda. A gente precisa falar sobre branquitude e sobre privilégio. E calma, a ideia aqui não é apontar o dedo e fazer ninguém se sentir culpado lá. O lance é despertar para a responsabilidade. Essa frase é o segredo de tudo. Pensa bem, a culpa não leva a lugar nenhum, ela paralisa. Já a responsabilidade? A responsabilidade faz a gente se mexer, faz a gente agir. Então, quando a gente reconhece os privilégios que vêm com a branquitude, esse é o primeiríssimo passo para poder usar essa posição para ajudar a desmontar a estrutura que criou esses privilégios. E para isso não ficar só na teoria, vamos olhar para uns números que deixam tudo bem concreto. Olha só que doideira, mais da metade da população do Brasil é negra, estamos falando de uns 56%. Agora, quantos negros ocupam cargos de liderança nas grandes empresas? Menos de 5%. E no cinema, como protagonistas? A mesma história. Isso, gente, não é coincidência. Isso é o sistema funcionando na prática. E por que isso acontece? Basicamente, porque a branquitude é tratada como se fosse o normal, o padrão, aquilo que nem precisa de nome. Pessoas brancas, no geral, não precisam ficar pensando sobre a própria raça o tempo todo, porque a sociedade inteira já é montada a partir da perspectiva delas, como se fosse a única que existe. Ser visto como o padrão, como o normal, esse talvez seja um dos maiores privilégios que existem. Beleza, agora a gente vai mexer num vespeiro. Vamos falar de um dos maiores mitos da nossa identidade nacional. Uma ideia que, na verdade, é um baita obstáculo, a tal da democracia racial. Essa ideia, que ficou muito famosa, diz mais ou menos o seguinte: no Brasil todo mundo se misturou, então a gente vive numa harmonia, não temos conflitos raciais. É uma história que soa bonita, né? O problema é que ela funciona como uma cortina de fumaça, escondendo uma realidade que é bem mais dura e desigual. E o pior, essa ideia atrapalha a gente a combater o racismo de verdade. A história real desmente esse mito completamente. Olha só, a escravidão acabou formalmente em 1888. E depois? Acharam que teve alguma política para incluir essa população na sociedade? Que nada. Pelo contrário, criaram leis tipo a Lei de Terras, que basicamente impediram que a população negra recém-liberta tivesse acesso à propriedade. Ao mesmo tempo, o governo incentivava a vinda de imigrantes europeus, ou seja, a liberdade veio no papel, mas a cidadania foi negada. E as consequências disso lá atrás, bom, elas chegam até hoje, e de um jeito brutal. O resultado de toda essa negação de direitos é que hoje no Brasil, um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos. A violência que mata tem cor e tem idade nesse país. Isso não é só um número. É o reflexo mais cruel dessa estrutura racista que a gente está falando aqui. E aí, diante de um cenário desses, ficar em silêncio é, de certa forma, ser cúmplice. É aquilo que o Silvio Almeida diz de novo. Quando a gente não se posiciona, a gente está deixando a estrutura continuar funcionando do jeito que ela está. Se omitir não é uma atitude neutra. Tem um peso, tanto ético quanto político. Certo. Já entendemos o tamanho do problema. A grande questão agora é, mas e aí? O que fazer? Vamos ver agora 3 caminhos bem práticos para transformar essa consciência toda em ação de verdade. Primeiro de tudo, se informar. Ir atrás, ativamente, do conhecimento que foi produzido por pessoas que foram silenciadas por séculos. Segundo,
um exercício de olhar crítico. Olhe em volta, no trabalho, nos círculos sociais, e se pergunte, cadê as pessoas negras aqui? Principalmente nos espaços de poder. E terceiro, apoiar. Apoiar de verdade políticas que tentam corrigir esses desequilíbrios históricos, como é o caso das ações afirmativas. E essa necessidade de se informar tem tudo a ver com um conceito muito forte, da filósofa Sueli Carneiro, chamado epistemicídio. É uma palavra difícil, mas a ideia é simples. É o assassinato do conhecimento. Durante séculos, tudo que intelectuais e pensadores negros produziram foi ou apagado ou desvalorizado. Por isso, hoje, ler autores e autoras negras é mais do que só ler um livro. É um ato de resgate. É uma ferramenta poderosíssima na luta antirracista. O debate sobre as cotas, por exemplo, é perfeito para ilustrar isso. Muita gente ainda fala que cota é privilégio, que atrapalha a meritocracia. Mas espera aí, como a gente pode falar em meritocracia se as pessoas não partem do mesmo lugar? Imagina uma corrida onde uns começam lá na frente, sem nenhum obstáculo, e outros começam lá atrás, com um monte de barreiras para pular. Não é justo, né? As cotas não são um presente. Elas são uma tentativa de reparação, de dar uma equilibrada nesse ponto de partida. E tudo isso leva a gente para uma conclusão muito importante. Ser antirracista não é tipo um diploma que a gente pega e pendura na parede. Não é um destino final, um lugar onde se chega. É um processo. É um compromisso de todo santo dia. Tem uma frase da filósofa e ativista Angela Davis que resume tudo isso de forma perfeita. Ela diz: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Ou seja, não dá para ficar em cima do muro. A neutralidade nesse jogo acaba sempre ajudando o lado mais forte. É preciso ter uma postura ativa, uma postura de luta mesmo contra essa estrutura. E vamos ser sinceros, essa é uma jornada que exige coragem. Coragem de olhar para dentro, de reconhecer como a gente foi moldado por essa sociedade racista. É um processo que muitas vezes é doloroso, sim, é desconstruir preconceito atrás de preconceito. É desconfortável, com certeza, mas é absolutamente necessário. Então a gente termina com uma pergunta no ar. Depois de ouvir tudo isso, a reflexão que fica é: qual vai ser a próxima atitude? Porque a luta antirracista de verdade não é feita só de grandes manifestações ou discursos. Ela é construída no dia a dia, nas pequenas escolhas, nas conversas que a gente tem, nos livros que a gente lê. A jornada começa agora.